Salve pessoal! Hoje eu vou comentar um pouquinho do artigo Firmar a posição como professor e afirmar a posição docente do professor Antônio Nova, que é um artigo voltado para profissionais docentes da própria área da educação. O artigo ele faz vários apontamentos e ele começa inicialmente levantando um histórico mesmo em relação a esse processo de universitarização das próprias escolas, que eram consideradas normais, escolas normais, que eram instituições com uma história de grande significado, que elas foram progressivamente sendo substituídas pelas universidades. E ele também mostra que essa transição ela trouxe alguns avanços significativos para o campo da formação docente, sobretudo na ligação à pesquisa e na aproximação dos professores ao espaço acadêmico. O texto ele começa fazendo algumas perguntas para mediar a leitura, a exemplo de como construir programas de formação de professores que nos permitam superar essa distância. Distância é essa, recuperando uma ligação às escolas e aos professores que foram enfraquecidas nas últimas décadas. O texto ele é dividido em duas partes. A primeira parte ela vem mais nesse sentido de repensar o campo da formação de professores, e ele coloca que atualmente há uma série de literaturas no campo da docência sendo produzida todo ano, e todas com esse mesmo viés, com esse mesmo sentimento em relação à insatisfação pela desprofissionalização dos professores, por meio de algumas políticas que tendem a configurar programas de reforma educacional baseado em mercados de economias neoliberais. Também é evidenciado no texto, desde o início, a necessidade de uma formação docente que se aproxime da realidade escolar, que na prática é distante da dimensão acadêmica do profissional pesquisador reflexivo e que ela tenha suporte principalmente para aplicar essas práticas pedagógicas que possuem alguns entraves históricos, como reformas educacionais, por meio de políticas neoliberais que enfraqueceram as instituições como campo de investigação e berço para a formação cidadã igualitária. Dessa maneira, no texto ele é apontado diversos questionamentos que dão margem para responder com possibilidades, algumas ideias, de como nós podemos melhorar essa relação entre escola e universidade que foram enfraquecidas nas últimas décadas. O texto ele traz também alguns exemplos de desprofissionalização da profissão, que é colocado por meio de ações, como baixas condições de trabalho nas escolas, a desvalorização do salário médio do professor, por meio de algumas políticas como medidas de valor acrescentado que baseia o ganho do professor de acordo com o resultado dos alunos. Entre tantas ações, algumas pouco assertivas, designadas para o sistema educacional, o texto ainda fala que cria-se um reflexo descredibilizado ao profissional docente, criando uma imagem negativa das faculdades de educação e dos cursos de licenciatura. Ainda é apontado também algumas políticas de privatização do ensino, da educação, não são apenas alguns modelos alternativos que veio para somar a formação da educação, mas são algumas políticas como forma de sucatear e substituir a gestão pública. Tendo em vista essas questões pertinentes aos rumos da educação, os autores sugerem que há três grupos principais nesse debate. O primeiro deles são os defensores, alguns grupos que defendem a situação do sistema universitário de ensino, apesar de críticas e ações externas que tentam modificar a formação dos professores. Eles tentam justificar devido a elaborações teóricas que eles tentam usar isso para legitimar as suas ações. Outro grupo também são os reformadores, que são pessoas de fora que tentam mudar os espaços criando uma competitividade mercadológica, com críticas que eles tentam destruir o sistema com suas alternativas às universidades. Temos também os transformadores, que são grupos de dentro e de fora que reconhecem os problemas enfrentados na formação universitária, na formação docente, e não querem a substituição apenas por uma lógica de mercado. E eles tentam buscar soluções na formação de professores, sobretudo reconhecendo o valor
da universidade e da educação pública, o valor histórico. O texto reforça até aqui que a formação de professores é um problema político. Sendo assim, é de todos a necessidade de repensar a formação de professores e buscar soluções práticas que viabilizam o valor das universidades na vida cotidiana dos cidadãos. O artigo também caminha por um sentido de mudança, que como buscar uma formação profissional dos professores. Ele aponta logo no início que, o primeiro passo para a mudança é você reconhecer a existência de um problema. Ele ainda reforça que é necessário repensar a formação dos professores no campo da formação docente, não só no sentido de formação, mas no processo de profissionalização mesmo. Esse caráter profissional, no sentido de que as licenciaturas, sobretudo a licenciatura privada, muitas vezes elas são licenciaturas disfarçadas de bacharelado, que chegam até mesmo a orientar os alunos a buscar uma outra profissão. É apontado também que dentro da própria formação de professores é necessário muitas vezes buscar inspirações vindo de fora. Ele dá até o exemplo da formação de medicina na Universidade de Harvard, onde eles buscam abordagens pedagógicas que elas promovem aprendizagens ativas, como? Por meio de experiências, por meio da prática, por meio da convivência social, por meio da realidade vivida no caso do paciente ou no caso do próprio aluno, buscar essa troca de conhecimento mesmo, entender a realidade do outro, entender como essas práticas pedagógicas vivenciadas na teoria dentro do campo universitário, ela pode se aplicar à realidade vivida pelo aluno e trazer essa ligação mais próxima, mais direta também, sobretudo do campo escolar. O texto ainda aponta alguns caminhos que se faz necessário os próprios professores pensarem na sua formação profissionalizante, no sentido de se sentindo realmente como um profissional. E ele aponta algumas sínteses de aprendizagem. A primeira delas seria a aprendizagem cognitiva, na qual se aprende a pensar como um profissional. Uma aprendizagem prática, na qual se aprende a agir como um profissional. E uma aprendizagem moral, na qual se aprende a pensar e agir de maneira responsável e ética. E as três nos direcionam a pensar de uma forma coerente a própria formação de professores, sendo muitas vezes, na maioria das vezes, a formação reflexo da própria instituição. Dando sequência, ele ainda conta que se faz necessário pensar a formação profissional como uma formação híbrida, ou seja, que ela se caracteriza pela união de dois modelos de aprendizagem. No ensino, na qual há a interação que ocorre na sala de aula física, muitas vezes online, no caso da pandemia, na qual se utiliza ferramentas do ambiente digital para criar uma interação e necessidade do aprendizado.